O aspecto mais importante que nós precisamos compreender do livro de Gênesis é o seu caráter fundacional, o que significa dizer que Gênesis estabelece as bases principais com as quais nós vamos interpretar toda a Escritura. Não apenas os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco, ou a Torá, mas toda a Escritura, até o Apocalipse. E a razão pela qual é porque Gênesis apresenta as principais afirmações e premissas da teologia bíblica. Por exemplo, o texto começa dizendo de um Deus que se revela. Observe que em nenhum momento o texto está preocupado em discutir a existência ou não de Deus. Não é esse o pressuposto de Gênesis. A ideia é de que Deus existe e que ele resolveu, dentro da sua liberdade decretiva, se revelar ao homem. E ele então se revela a partir de alguns dos seus atributos, a partir de algumas das suas características. A primeira característica que é visível no texto é o aspecto do Deus criador, o Deus que cria todas as coisas. O texto nos informa que, no princípio, não havia nada e Deus então disse: haja luz e houve luz. Quando o texto menciona o caráter da linguagem de Deus, ou Deus disse alguma coisa, ali está então o aspecto de que Deus se revela ao homem, Deus se apresenta. E ele apresenta a sua identidade dizendo: eu sou o Senhor que crio todas as coisas. E a partir daí a gente percebe então, no desenrolar do capítulo 1 e parte do capítulo 2, exatamente esta característica do Deus criador. Uma outra característica é de que Deus não é apenas criador, mas ele também é Deus que governa todas as coisas. Ele governa porque você percebe que na criação Deus cria as estruturas e depois ele preenche as estruturas. Nos primeiros dias você vê Deus criando os grandes espaços e depois, nos dias seguintes, Deus preenche esses espaços com os animais, com as plantas e, finalmente, com o homem. Quando Deus cria as estruturas, ele estabelece não só a arquitetura de como as coisas devem ser, mas ele também cria o modo como essas coisas devem funcionar. Por exemplo, quando ele fala sobre a família, ele cria a família estruturalmente, como sendo homem e mulher, o macho e fêmea, Adão e Eva, e ele estabelece como essa família deve viver. Por exemplo, eles deveriam ser uma só carne, eles deveriam coabitar, se multiplicar, encher a terra, e deveriam também dominar a terra. São chamados mandatos, que nós veremos mais à frente. Então, a gente percebe logo de início o Deus que se revela, e ele se revela a partir dos seus atributos. O Deus criador, o Deus governador de todas as coisas. E há também outros aspectos que nós vamos considerar, como, por exemplo, a misericórdia de Deus, ou a graça de Deus. Um dos problemas que existem nas interpretações do Antigo Testamento é muitas vezes pensar que o Antigo Testamento ele não considera o aspecto da graça, ele é apenas lei. E há muitos que fazem essa distinção entre lei e graça, tomando o Antigo Testamento apenas como lei, como se o Antigo Testamento não tivesse a manifestação da graça, porque Jesus Cristo, em tese, na visão deles, não estaria presente ali. Entretanto, nós não concordamos com essa divisão. Pelo contrário, nós entendemos que Cristo também está presente na criação, porque ele é Deus. Aliás, ele disse isso, né? Lá no Evangelho de João, por exemplo, diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo criou todas as coisas, nada do que foi feito sem Jesus. E, inclusive, no texto de Gênesis, nós temos o plural, que é façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que nos mostra que a Trindade estava presente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na criação de todas as coisas. Mas então, falando sobre o aspecto da lei, nós percebemos que há graça desde o início na narrativa de Gênesis. A gente percebe que a queda do homem, ela trouxe esse aspecto do rompimento daquele pacto que Deus havia criado com o homem, que era o pacto da obediência. A gente chama na teologia de pacto das obras. Deus havia dito para Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto proibido. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre o que era esse fruto ou como era esse fruto, até porque não é essa a preocupação que devemos ter em relação ao texto. Ali a ideia é exatamente que Deus estabeleceu a liberdade do homem para usufruir de todas as outras coisas, mas naquele aspecto o homem deveria ser obediente ao Senhor e não fazer.
é o aspecto negativo. O homem não deveria fazer aquilo que Deus proibiu. Aqui a gente percebe que muitas coisas Deus de fato nos ordena fazer positivamente, mas também há coisas que Deus diz que nós não devemos fazer. Quando a gente estuda, por exemplo, os mandamentos, quem sabe mais à frente nós falaremos sobre isso, nós percebemos que existem deveres, ou seja, aquilo que nós devemos fazer positivamente, mas há também proibições, aquilo que nós não devemos fazer. E esse é o chamado pacto das obras. Há coisas que nós devemos fazer e há coisas que nós não devemos fazer. Mas nesse primeiro teste do pacto das obras, aconteceu que o homem caiu. Ele pecou contra o Senhor. Ele deveria ouvir a Deus e não comer do fruto, no entanto, ele comeu do fruto. E ao comer, então, entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte. E então agora toda aquela estrutura que havia sido criada por Deus, que era muito boa, conforme o próprio Senhor, agora ela se deteriora, ela se corrompe. A morte, a corrupção, a deterioração, tudo que é falência, começa então a acontecer a partir daí. O homem quebra o pacto, quebra o princípio da obediência, e então ele agora se torna culpável perante Deus por conta deste rompimento. Mas aí entra o que eu estou pretendendo falar, que é exatamente o aspecto da graça. Observe então que Deus, a partir da queda do homem, ele já estabelece, em Gênesis 3,15 basicamente, ele estabelece o princípio da semente, que é exatamente o tema que nós vamos estudar ao longo deste nosso curso. O princípio da semente. O texto de Gênesis 3,15 diz que Deus haverá uma semente, e essa semente será uma semente de mulher, e essa semente pisará a semente ou a cabeça da serpente. Então, nós vamos ver a partir de agora um paralelo. De um lado, a semente da mulher e de outro lado, a semente da serpente. Você vai observar agora, a partir da narrativa de Gênesis e de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia, que haverá sempre uma linhagem escolhida pelo Senhor, uma linhagem santa, que vai ser obediente ao Senhor, que vai levar a sério as coisas de Deus, que vai obedecer aos mandamentos do Senhor, para encaminhar todo o processo histórico para a chegada de Jesus Cristo, mas haverá também, de outro lado, a antítese, a oposição, aquele que vai ser o responsável, aqueles que vão ser responsáveis por tentar destruir esta semente da mulher. Então isso começa muito claramente, por exemplo, com Caim e Abel. De um lado nós temos Abel, que é a semente da mulher, de outro levanta-se Caim, que é aquele que vai tentar destruir a semente da mulher. Mas Deus, misericordioso, providencia depois Sete, que entra no lugar de Abel para dar sequência a essa linhagem da semente da mulher. E então haverá sempre essa linhagem, que é a linhagem obediente ao Senhor, a linhagem santa, a linhagem escolhida pelo Senhor, que vai então chegar até a pessoa de Jesus Cristo, que é quando Cristo nasce, e então Cristo exerce o seu ministério, chega na cruz e mata a morte na cruz. Cristo então é a semente perfeita, porque ele vai pisar a cabeça de Satanás e ele vai, na linguagem de Paulo, expor ao desprezo todos aqueles que tentaram destruir estas linhagens santas, estas sementes que foram nascendo ao longo da história, com o objetivo de chegar até ele, para que ele cumprisse então o seu ministério de redimir o seu povo dos pecados deles. Gênesis, portanto, nos mostra esta beleza da graça de Deus, do Deus Criador, do Deus Governador, do Deus que estabeleceu um plano redentivo, um plano salvador, um plano que de fato é caracterizado pela eleição, pela escolha de alguns dos seus para compor o seu povo, fazer desse povo propriedade exclusiva sua, um povo santo, um povo que ele chama de sacerdócio real, uma nação santa, para glorificá-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, amá-lo sobre todas as coisas e principalmente para testemunhar a grandeza deste plano, a grandeza desta graça. Portanto, Gênesis é fundacional em muitos aspectos e você vai fazer muito bem em mergulhar conosco no estudo deste livro. Deus te abençoe, um forte abraço.